Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui reunidos nesta quarta-feira para partilharmos juntos a palavra de Deus e também que possamos cada vez mais estreitar os nossos laços de família que somos, família Divina Luz, uma família missionária. E estamos aí já esperando esse momento, né, da Semana Santa que está chegando. E enquanto aguardamos, também ficamos vigilantes naquilo que a palavra de Deus nos ensina e daquilo que o momento que vivemos. O momento que vivemos é um momento propício para a oração, mas sabemos também o quanto que diariamente somos tentados a não orar, somos tentados a nos afastar da graça de Deus. E a Quaresma, ela é um treinamento, né? São 40 dias que nos preparamos e treinamos para darmos continuidade àquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Mas o que Deus deseja de cada um de nós? Qual é a vontade do Senhor? É que nós possamos verdadeiramente caminharmos com Ele, formarmos um imenso exército do Senhor. O tempo que vivemos é um tempo difícil, é um tempo de muitas provações, por isso que temos esse treinamento de 40 dias. É um tempo de muitas provações, por isso que cada vez mais estamos orando e intensificando as nossas orações e as festas crescendo. Falar em festa, que até quero lembrar aqui, teremos aqui na Divina Luz a festa da misericórdia, você não pode ficar fora dela. Teremos aqui, repito, teremos o início com a Santa Missa, às 9 horas da manhã, na festa da misericórdia. Então, venha para cá, ficar conosco, juntos iremos viver um dia maravilhoso, e porque o tempo, como eu falei, é um tempo de oração. E comentei, né, que as festas estão crescendo, a festa da misericórdia, São José, também quando vai chegando a época de São Miguel, todos os santos, né? Há um momento forte de oração dentro da nossa igreja, há um momento forte de oração que vai tomando conta das pessoas. Frei Gilson intensificando as orações na madrugada. Mas tudo isso, gente, é uma preparação que nós temos que viver. Abrir os ouvidos, e ouvidos também daqui do coração, né? Para ouvirmos a palavra de Deus. Abrir os ouvidos para que entendamos o que Ele tem a nos falar. A Divina Luz hoje teremos aqui, às 20 horas, aqui na comunidade, na sede, teremos nosso grupo de oração, do qual você está convidado a participar conosco a partir das 20 horas. É um grupo de oração que teremos a adoração e já vivendo essa expectativa, né? Desta grande semana que está para chegar. E aliás, não podemos esquecer que a Páscoa, ela é também um momento de alegria, e sabemos que o nosso Deus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, também nós iremos ressuscitar. Da mesma maneira que Ele ressuscitou, Ele vai fazer com que tenhamos esse encontro com o nosso Deus, tenhamos esse momento de esperança, esse momento de fé, de alegria, porque o Senhor vai voltar. Ele vai voltar e devemos estar preparados para isso. E a cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima. É algo sério, né? A cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima. Às vezes, nós não compreendemos isso. A nossa mente não dá para imaginar sequer como será isso, a volta do Senhor, nosso Deus. Ou nós vamos ao encontro com Ele, ou Ele vem ao nosso encontro, não é isso? Esse não tem como ser diferente. Mas enquanto o Senhor nos deixa aqui, nesta terra, cumpramos a nossa missão de anunciadores do Evangelho. Cumpramos a nossa missão de vivermos em paz. De paz. A Páscoa, ela traz consigo o amor, né? O amor. Jesus morreu na cruz
para nos salvar, para nos libertar. Ah, mas tem que comprar ovinho de Páscoa. Tem falado isso aqui constantemente, né? Meu irmão, minha irmã, não é pecado comer chocolate, ovo de Páscoa, o que é que seja bombom. A questão é que devemos entender que o coelhinho da Páscoa, que é um símbolo da Páscoa, o coelhinho não morreu na cruz por ninguém, né? Eu já falei isso aqui, né? Quem morreu na cruz foi Jesus. E nós devemos passar isso para as crianças e também para os adultos, porque o comércio da Páscoa faz com que esqueçamos o verdadeiro sentido da salvação que o Senhor nos concedeu ao morrer na cruz, todo o sofrimento que ele teve para nos libertar dos nossos pecados. Como está em Isaías 53, na cruz, no madeiro, ele carregou as nossas enfermidades, os nossos pecados para nos libertar. Então, tem que ficar muito claro para todos nós que a Páscoa é isso, e não essa coisa do comércio que vai tomando conta, que vai envolvendo as pessoas, e tem que te dar um chocolate, você tem que me dar outro, se eu te dou um bombom, você tem que me dar outro também, se não me der, poxa vida, ninguém me deu um bombom, ninguém me deu um ovinho de Páscoa, aí tem que comprar um ovo desse tamanhão, e vai se endividando, aí compra ovo para todo mundo, gasta, e ovo tá caro, hein? Aliás, subiu o preço pra caramba, hein? Muita coisa mesmo. Então, eu falo para você, a Páscoa, não esquenta a cabeça, você não tem que comprar o ovo de Páscoa. Não, pensa em mostrar para todos o Cristo ressuscitado, a alegria do Cristo ressuscitado. Isso que é importante entendermos todo esse período quaresmal e entrando na Páscoa, que o que o Senhor quer que façamos é que sejamos fiéis a Ele, aquilo que Ele nos chama a fazer, e também que possamos ser, como eu falei no início, portadores da Boa Nova. Portadores da Boa Nova, portadores da alegria, portadores sempre ter uma palavra certa, e isso inclui agora na Páscoa também. Mas eu dei uma balinha de presente, eu não dei nada, eu comprei um ovo. Meu irmão, minha irmã, o importante é você ter o Cristo ressuscitado, é você entender o que Deus quer falar para você. Durante todo esse período, Ele está falando comigo e com você. Amém? Bom, vamos pegar a palavra de Deus então para ler? Mateus, pegue comigo aí, Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 14. Mateus, capítulo 26, versículo 14. Pegaram então a palavra? Peguei a palavra de Deus, pegaram? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de 14 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vos entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e diz-lhe: o mestre manda dizer-te: meu tempo está próximo, é em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Palavra da salvação, glória a vós.
Senhor. Beijo a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, palavra forte também desta semana que estamos vivendo, que antecede a Páscoa. Fala aqui da traição de Judas. E é interessante que lá atrás, um pouquinho atrás, logo no capítulo 26, Jesus explica para os discípulos que ele teria que passar por todo um sofrimento. Aliás, ele já vinha falando sobre isso, né? Os discípulos que não estavam querendo entender muito. Pedro, em determinado momento, até repreende Jesus, né? Fala que isso não te aconteça, Senhor, jamais. Longe, afasta isso para que não aconteça. E o Senhor falou que afasta de mim, Satanás. Claro que nós sabemos que aquela hora ali, Jesus está falando para Pedro que Satanás estava tentando a ele, né? Então afasta Satanás, sai Satanás daqui. O demônio estava tentando ali e usou até das palavras com Pedro. Jesus estava ensinando para eles que o momento estava chegando, que o momento já estava prestes a chegar. Ele estava dando sinais daquilo que viria a acontecer. Pouco a pouco ele foi ensinando, pouco a pouco ele foi falando e preparando, querendo já preparar os discípulos que ainda não estavam preparados, mas eles estavam falando para eles, mostrando para que eles pudessem se recordar no momento certo que acontecesse tudo o que aconteceu. Mais tarde eles iriam se lembrar das palavras de Jesus, das palavras que ele falou que o Filho do Homem teria que passar pela cruz, teria que ter o sofrimento conforme estava escrito pelos profetas lá atrás. O próprio Isaías fala sobre isso no capítulo 53. Era considerado a escória da humanidade, não tinha aparência humana, onde as pessoas desviavam seus olhares. E ele fala mais, né, que no madeiro ele carregou as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Então lá atrás os profetas já sinalizavam para isso, como Isaías, que eu estou falando aqui agora. Então os discípulos, Jesus estava mostrando para eles que dessas dores que ele deveria passar, das dores que ele iria sofrer para nos libertar. Por isso, quando chega no momento da cruz, que ele morre, aí na morte dele fala que tudo está consumado, tudo foi pago, nada, não se deve mais nada. Foi consumado, foi pago. Aí ele falou, tudo foi consumado, eu paguei tudo pela libertação dos meus filhos. Eu paguei, sofri tudo que eu sofri para libertá-los. Gente, é uma coisa muito linda aqui naquele momento da cruz, que o Senhor coloca como eles pagando os nossos pecados. Tudo está consumado, tudo foi pago. Então, era necessário acontecer isso tudo? Era, conforme as Escrituras já vinham falando. Era necessário, né? E acontece também aquilo que lemos aqui agora, que Judas vai até os homens importantes da época, os sacerdotes ali, os príncipes, e fala, estão querendo pegar Jesus? Então vamos fazer um acordo aqui. E o acordo foram 30 moedas. 30 moedas na época era dado para os escravos. Então isso tem um símbolo também, né? 30 moedas para os escravos. E Judas estava escravizado pelo inimigo. Estava no cativeiro de Satanás. Jesus, então, já no momento do primeiro dia dos ázimos, eles chamam os discípulos e, aliás, os discípulos perguntam para eles, né? Senhor, não vamos preparar aqui a ceia da Páscoa aqui. Ele falou, não, vai na casa de um tal. Mas que interessante, vai na casa de um tal o quê? Vai na casa, na tua casa, na minha casa, aqui ó, do coração, e vamos fazer a ceia juntos. Vamos fazer a Páscoa. Vai aqui dentro do coração para que possamos juntos viver esse momento. Isso é muito forte, né? Jesus vai na tua casa, no teu coração, e Ele quer fazer a ceia contigo. Ele quer ter esse momento com você, Ele quer ter esse momento comigo. Um momento muito íntimo, né?
uma ceia é aquilo que é mais familiar, aquilo que você reúne ali a família, faz aquela ceia para a cura do coração, para libertar de tantas coisas, né, que carregamos dentro do coração, das mágoas que carregamos dentro do coração, dos ressentimentos que carregamos dentro do coração, de tudo aquilo que são os nossos sofrimentos que estão aqui depositados no coração. E o Senhor fala assim para cada um de nós: vamos fazer a ceia juntos. Vamos começar a mudar tudo isso, porque na cruz eu te libertei disso tudo. Na cruz, no sangue que correu pela cruz, foi a tua libertação. É o que Ele fala para mim e fala para você nessa Páscoa. É o que Ele fala hoje aqui. Independente do que Judas fez, independente que muitos questionam se Judas foi absolvido, se não foi, não nos compete nem pensar isso. O importante é nós olharmos os gestos que o Senhor está fazendo aqui e falando. Se você ler aqui os versículos seguintes, você vai ver que Jesus, e naquele momento, já começa a celebrar ali, fazer a ceia com os discípulos, e ali Ele coloca o corpo, né? Fazer isso, comer o corpo, Ele diz: bebei meu sangue. Ele fala de uma aliança nova, uma nova aliança. E é isso que temos dentro da nossa igreja, né? Essa nova e eterna aliança, que vem através do sangue que foi derramado de Jesus. Todo o sacrifício que Jesus viveu por nós foi para que tenhamos hoje essa liberdade de poder proclamar: quem é o meu Senhor? Quem é o meu Senhor? Os discípulos, naquele momento das dores de Jesus, também eles não entenderam, eles não conseguiram compreender. Aliás, eles custaram a compreender a missão que competia a eles. Eles custaram a compreender pelo fato de que a humanidade também falou forte neles e fala forte em cada um de nós. A nossa missão, a missão que Deus quer que façamos, a missão que Jesus quer que façamos, é exatamente que, guiados pelo Espírito Santo, possamos anunciar que o reino de Deus também está próximo. Que o reino de Deus está próximo. Possamos anunciar para todos que vivemos um tempo de afastamento, esfriamento da fé, mas que é necessário termos homens e mulheres dispostos a mostrar que a paz, a alegria que tanto se deseja, que tanto se busca, está tão próximo da gente. Tão próximo de cada um de nós, como estava com os discípulos. Porque quando o Senhor chama para ceiar com eles, como falei, é algo muito íntimo. É tornar cada um deles mais íntimo, mais próximos, mais juntos, uns ali formando uma família. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que nesta intimidade com o Senhor, nós possamos sermos cada vez íntimos, ligados pela fé em nosso Deus, ligados pela fé em Jesus, ligados pela força do Espírito Santo. E o Senhor, nós não podemos esquecer isso, né? Eu vou para o Pai e deixo-vos o Espírito Santo, o Paráclito. Então, nós somos ligados pelo sangue de Jesus. Estamos lavados, remidos no sangue do Senhor. No madeiro, Ele carregou as nossas dores. Nós não podemos esquecer isso que está aqui em Isaías, que eu volto a repetir. Muitos ficam aflitos, ficam agitados. Nós vivemos num mundo agitado e por isso vai nos consumindo. Isso vai fazendo com que também o dia de hoje, nessa quarta-feira, a gente fique agitado, fique chateado com um, chateado com o outro. E falamos coisas que não deveríamos falar, absorvemos coisas que não deveríamos absorver. E tudo isso vai fazendo com que fiquemos fracos.
na nossa fé. Fiquemos fracos nas nossas decisões em relação àquilo que é o caminhar com o Senhor. Olhar para Jesus, olhar para o nosso Deus, olhar para Ele e falar: Senhor, eu sei que o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas Tu és o caminho, a verdade e a vida. A quem iríamos nós? A quem nós iríamos, Senhor? Sabemos, Senhor Jesus, que tudo que passamos, todos os problemas que hoje iremos enfrentar, as tentações, sabemos, meu Deus, que o Senhor está conosco e o Senhor é a nossa força. Tu és a nossa força, meu Deus, em que eu confio. Posso cair 1000 homens esquerda e 1000 direita, não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Os seus anjos, Ele mandou que me guardem. Então eu tenho que olhar para tudo isso que está na palavra de Deus e confiar e acreditar que o Senhor quer que eu viva esta alegria do ressuscitado. Que Ele quer que eu viva a alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Ele quer que eu viva essa alegria, mesmo nas minhas provações, mesmo nas minhas dores. Essa alegria do Senhor, ela é a minha paz. É a paz que me conduz, porque na cruz o Senhor me concedeu a vitória. E não importa as circunstâncias, Deus vai agir independente do que eu estou vivendo, do que eu estou passando. Eu não posso perder, o que eu não posso perder é a minha fé. O que eu não posso perder é o meu foco em Jesus. Eu não posso deixar que um feriadão vai me tirar do foco que é Jesus. Eu não posso permitir que um feriadão me afaste de uma semana tão linda que é a Semana Santa. Eu não posso permitir que os meus afazeres venham me sufocar a ponto de eu não viver e não estar com o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que fala para mim: estarei convosco até os fins do tempo. Não te deixarei nem te abandonarei. Então eu tenho que olhar para o Senhor e falar: Senhor Jesus, eu confio em vós, como está na Santa Faustina, né? Na Festa da Misericórdia. Nós temos que falar: eu confio em vós, Senhor. Eu confio que Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. E nós não podemos perder esse momento da graça de Deus. Nós não podemos perder esse momento da graça de Deus. Vamos orar então? Vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça. Senhor, clamamos agora o Teu sangue poderoso sobre cada um de nós para nos fortalecer. Senhor Jesus, derrama Teu sangue poderoso para nos fortalecer contra todo esse lado demoníaco, Senhor. Dá-nos, Senhor Jesus, um pensamento voltado para Ti. Dá-nos, Senhor, uma visão voltada para Ti. Que no dia de hoje, Senhor, nós possamos ser esse sinal de esperança, que neste dia de hoje nós possamos ser, Senhor, esse sinal de alegria para todos aqueles que estão tristes. Que nós possamos levar a Tua alegria àqueles que estão abatidos, estão desanimados. Que neste dia de hoje, Senhor, nós possamos levar a alegria que coloca de volta a vida àqueles que estavam mortos espiritualmente. Que nós possamos levar, Senhor, nós te pedimos, levar a Tua palavra com autoridade, com afinco, levar a Tua palavra com a certeza de que é o Senhor que fala em nós e através de nós. Dai-nos, Senhor Jesus, essa sabedoria que foi dada a Salomão para sabermos discernirmos o que é de Ti e aquilo que não Te pertence no dia de hoje e sempre. Dai-nos, Senhor Jesus, a sabedoria para poder olhar e falar: não, eu sei que isso não pertence ao meu Deus, eu tenho o discernimento que isso não é de Deus. E levar isso e mostrar para as pessoas também que estão sendo enganadas, pessoas que estão vivendo, Senhor, enganadas pelo inimigo, buscando alternativas, buscando atalhos, seguindo os outros, fazendo o que todos estão fazendo aí fora. Não, Senhor, conceda-nos, Senhor, a autoridade que vem de Ti para mostrar para eles o caminho certo, que somente Tu és o caminho, a verdade e a vida. Conceda-nos, Senhor Jesus, esta autoridade na palavra para resgatar aqueles que estão mortos espiritualmente, para que possam ressuscitar também, Senhor Jesus, para que saiam das trevas, que saiam das cadeias, dos lugares que estão acorrentados, saiam libertos
pelo poder do teu nome, Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra. Inunda, Senhor, o coração de cada um deles, a começar pelos nossos corações, inunda com o teu amor, com a tua alegria. Afasta, Senhor, todo sentimento de perda, de tristezas. Afasta, Senhor Jesus, todo sentimento de inquietude, de ansiedade, sentimento depressivo. Pelo contrário, Senhor, que possamos ter o sentimento do teu coração, que é esperança, que é vida, que é amor. É isso que nós queremos, Senhor, nesse dia de hoje, nesta quarta-feira, transmitir amor, esperança, vida, a vida que vem de Ti, Senhor, e não é pouca coisa não, o Senhor falou, é vida em abundância para todos nós, Senhor Jesus. Nós acreditamos nas Suas promessas, nós acreditamos na Sua palavra e nós acreditamos que nesta quarta-feira, Senhor, seremos um grande sinal para aquelas pessoas que estavam ou que não sabem para onde devem ir. Porque quando não se sabe para onde ir, Senhor, muitos vão pegando qualquer caminho. Que nós viemos a mostrar para eles o único e verdadeiro caminho. Não os atalhos da vida, não as facilidades que estão mostrando aí, não o disse-me disse por aí. Não, Senhor, não tem isso. Nós confiamos que o único caminho vem de Ti, que a verdade vem de Ti e que a vida vem de Ti. Porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. O resto é tudo enganação. Tudo é enganação. Tudo é mentira de Satanás. Tudo é mentira do inimigo. Só existe um Deus, que é o Senhor. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos encerrando já a nossa oração da manhã. Vai compartilhando, vai colocando para todos aí. Fala da festa de misericórdia, hein? Começa às 9 horas da manhã com a Santa Missa. Não vai ficar de fora não, hein? Tá bom? E de noite aguardamos vocês aqui no nosso grupo de oração. Vem para cá, venhamos, que possamos nesta noite também orarmos com Jesus Eucarístico. E você que não conhece a nossa loja, está aqui, ó, oração da manhã, falo sempre, hein? Vai lá na nossa loja, o que temos de produtos lá para evangelizar nessa Páscoa. Quer dar um presente? Dá um presente da Divina Luz. Leva lá algo para evangelizar, dá uma roupa, uma camisa, um terço. Nós temos várias variedades na nossa loja. Não deixe de vir e conhecer a nossa loja também. Amém? Nós vamos encerrando, pedindo a Deus que ilumine essa quarta-feira o teu dia, da tua família, que as trevas sejam dissipadas e que possamos caminhar no caminho, nesse único caminho, que é com Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe vocês.